crianças, agora é língua portuguesa, façam o cabeçalho, tá? Com muito capricho. Hoje é dia de buscar a folhinha, tá bom? Então, projeto didático confabulando com fábulas. Sequência didática é a aula 35. Querida aluna, querido aluno, você irá realizar a atividade 2B, leitura compartilhada de uma fábula. Capriche na leitura do texto 1 e 2 da página 180 do seu material verde. Responda as questões na página 181 e 182, para verificar se você compreendeu a ideia central dos textos. Capriche nas leituras e no registro das respostas. Então, vamos lá. Página 180. Ó, página 180. Então, vamos lá. Primeira fábula. Leia as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, responda as questões. Texto 1. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Oh, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar, para mostrar sua linda voz. Mas ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral da história. Para homem tolo, a fábula é oportuna. Então, para quem é tolo, a história, é oportuna. Texto 2. A cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar. Mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu bico longo, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo embora com fome, para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez da raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral da história: nunca faça com os outros o que não gostas que façam a ti. Então, vamos observar. De acordo com o texto, tá? Quais eram as características do corvo? Como o corvo era? De acordo com a fábula. Como era esse corvo? Tá? A característica atribuída à raposa. Como que era a raposa? Ela era esperta, ela era inteligente, ela era astuta. Como que era esse corvo? Ele era vaidoso. Quais as características dele? Você vai pensar aí, você vai olhar na história, tá? Letra C. A raposa é uma personagem também da fábula Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa. A cegonha da primeira... A cegonha... A raposa do primeiro texto. Aqui. A raposa e o corvo. A característica da raposa aqui é a mesma característica dela aqui. Ela foi sabida nas duas, O que ela fez nas duas? Ela é parecida ou é diferente, tá? Explica. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstram essas características da personagem. Nessa fábula aqui, será que o corvo foi astuto e inteligente ou ele foi enganado pela raposa? Aí você vai pensar
e explicar aí. Aqui, na outra página. Comparando entre as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo. Faça uma comparação, né? Você vai comparar a fábula a cegonha e a raposa e o corvo. Então, você vai ver diferenças e semelhanças. Os personagens da história. Do texto 1. Quais as diferenças, quais as semelhanças que existem entre eles? Tá? Característica das personagens. Citar palavras ou expressões usadas. Então, quais as características das personagens do texto 1, quais as características das personagens do texto 2. Aqui primeiro você vai escrever quem são os personagens da história do texto 1, quem são as personagens da história do texto 2. Lembra que a raposa está nos dois textos, tá? Depois. O que acontece na fábula? Resgate da situação apresentada. O que acontece na fábula no texto 1? O que acontece na fábula no texto 2? O que foi entendido da moral no texto 1? O que você compreendeu? O que você compreendeu da moral do texto 2? Forma como a história é contada. Como a história foi contada no texto 1 e no texto 2. Lembra que as duas são fábulas, tá? Então, você vai comparar as fábulas. Então, o que tem em uma, o que tem na outra. Quais os personagens de uma e da outra. Quais as características de um, quais as características dos personagens da outra. O que acontece na fábula 1, o que acontece na fábula 1. Qual é a moral da história na fábula 1, qual é a moral da história na 2. Forma como a história é contada na 1, como a história é contada na 2, tá? Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Você concorda com a ideia das duas fábulas? Qual é a moral da 1? Para o homem tolo, a fábula é oportuna. Oportuna vem da palavra oportunidade. Fábula é uma história. Então, para o homem tolo, para aquela pessoa que é tola, a fábula é oportuna. Por quê? Porque a pessoa se deixou enganar, né? Ela se deixou enganar porque ela foi bajulada, né? Foi enaltecido o seu ego. E aí ela acabou sendo enganada. Na moral do texto 2. Nunca faça com os outros o que não querem que façam para ti. Você concorda com isso? A gente nunca pode fazer para outras pessoas aquilo que a gente não quer que faça para a gente? Ou a gente pode fazer o que a gente quiser para as outras pessoas que não tem consequência? Tá? Então, é só até aí. Só até a página 82, tá bom? Encerra aqui.